Oi, nono ano! Aqui é a Prof. Monique, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Então hoje a gente vai fazer uma retomada de conteúdo e eu vou escolher retomar sobre análise de poema. Então eu escolhi uma música da Sandy que se chama Tempo, e aí eu vou colocar no Class também depois a música para vocês ouvirem. E a gente vai analisar o poema, no caso a letra da música. Então tá, eu vou ler primeiro o poema para vocês, e daí a gente vai fazer essas etapas todas juntas. Então, para análise de poema, primeira coisa é ler o poema. Então, deixa eu pegar aqui. Então, o nome é Tempo, e daí começa lá. Invernos, impérios, mistérios, lembranças, cobranças, vinganças, assim como a dor que fere o peito, isso vai passar também. E todo medo, desespero e alegria e a tempestade, a falsidade, a calmaria e os teus espinhos e o frio que eu sinto, isso vai passar também. Saudades, vaidades, verdades, coragem, miragens e a imagem no espelho, como a dor que fere o peito, isso vai passar também. E todo medo, desespero e alegria e a tempestade, a falsidade, a calmaria e os teus espinhos e o frio que eu sinto, isso vai passar também, isso vai passar também, isso vai passar também. Então essa música já tem uns 10 anos e agora ela regravou, né, por quarentena. E é engraçado também, era uma música que eu tava ouvindo muito na quarentena, porque, né, isso vai passar também. Então, por aí a gente já consegue ver o quê? O poema, ele tem essa característica de trazer esperança, né, da brevidade do sofrimento ou das coisas negativas. Então, quando a gente vai fazer essa análise do poema, a gente já pensa, o que esse poema me trouxe? Qual foi o sentimento que ele me trouxe? Ele me traz, no caso, para mim, para vocês pode ser outro sentimento, mas para mim ele traz esse sentimento de esperança de que as coisas são passageiras e elas vão passar. Aí a gente vai para a primeira estrofe do poema, que é tempo, né? Que é invernos, impérios, mistérios, lembranças, cobranças, vinganças. São 6 estrofes e cada estrofe é uma palavra. E aí a gente consegue ver a junção dessas palavras, né? Então, inverno é essa estação do ano que normalmente as pessoas não gostam, então porque ela é fria. Pensa que essa classificação entre estações do ano não é muito signo do Brasil, pensa mais na europeia, né? Onde, se você pensar em países como Inglaterra e Alemanha, que no inverno escurece 2 da tarde e, na verdade, amanhece 8 da manhã, escurece 8 da tarde, então você tem poucos períodos ali de horas que tem uma luz, né, claridade, que não é nem luz solar, porque normalmente o sol não aparece durante ali, no mínimo, 4 meses do ano, e você vive esse momento mais retraído, né, onde você não vê a luz. E aí tem a outra palavra que é impérios, daí você pode pensar nesses governos, né, que eram grandes, que eram constituídos por vários países. Então o Império Romano foi quando Roma foi se apropriando de várias outras terras. Então na Bíblia, na época de Jesus, né, eles se apropriaram até lá, chegaram até Jerusalém. E hoje em dia, o que é o Império Romano? Na verdade, agora o Império Romano não existe, existe só a Itália, que é um paísinho minúsculo e que hoje não tem influência quase nenhuma no mundo, né? Então, desses governos que já foram muito influentes e hoje em dia não tem influência nenhuma e nem existem mais. Existem só lembranças desses governos. E aí a gente vai para mistérios, então coisas que eram segredos e hoje foram desvendadas. Aí lembranças, coisas também do passado, para você se lembrar, tem que estar no passado, não tem como você se lembrar de uma coisa que você está vivendo agora. E aí cobranças, né, essas coisas que normalmente você é obrigado a fazer, pensa lição de casa, é uma cobrança. E vinganças, né, coisas, você já tem já te leva a pensar em briga, em coisas negativas. Então, a gente consegue ver ali que tem uma junção a gente consegue, essas palavras, elas se relacionam tanto à brevidade das coisas como às coisas negativas. E isso fica mais claro quando a gente lê a segunda estrofe, que é assim como a dor que fere o peito, isso vai passar também. E aí, ou seja, tudo passa. E aí vai para a terceira estrofe, que é aí todo medo, desespero e alegria e a tempestade, a falsidade, a calmaria e os teus espinhos e o frio que eu sinto, isso vai passar também. E aqui ele adiciona um
novas palavras, né, que ainda tem um sentido negativo, como medo, desespero, falsidade, mas ele também adiciona palavras positivas, como alegria, calmaria. Então, ele traz isso, o eu lírico, né, ele traz isso, então, essa imagem de que tanto a alegria como a tristeza, elas passam, então, dessa brevidade, né? Então, a gente tem que aproveitar cada momento, porque cada momento é único e ele vai acabar. Então, se você tá muito feliz, daqui a pouco vai vir a tristeza e daqui a pouco vai vir a alegria de volta. Então, é todo um círculo, né? É a roda da vida, então, tudo vai e volta, vai e volta. Então, tudo é passageiro. E aí, ela vai falar, né? Saudades, vaidades, verdades, coragem, miragem, imagem no espelho, como a dor que fere o peito, isso vai passar também. Então, mais imagens aí, né? Agora, verdades, coragens, né? São vaidades, são mais características pessoais, né? De uma pessoa. Então, mais adjetivos, né? Então, a gente consegue ver ali que uma pessoa pode ser corajosa, ela pode ser vaidosa. Então, que essas características que as pessoas dão umas às outras também são passageiras. Normalmente, quando a gente é adolescente, as pessoas sempre falam que a pessoa é corajosa, ela tem vontade de encarar o mundo, ela não tem medo de ser muito otimista, né? Jovens normalmente são mais otimistas do que pessoas mais velhas. Então, de que essas características que as pessoas te dão e como elas te veem, né? Já que a vaidade é muito ligada com a imagem, não com a essência em si, também são passageiras. E essas verdades que a gente acredita quando a gente é jovem também não vão ser as mesmas verdades que a gente vai acreditar quando é velho. Tem uma frase que eu gosto muito. Quando eu era jovem, eu admirava pessoas inteligentes. Hoje, que sou velho, admiro pessoas bondosas. Então, dessa diferença, né? Então, com o tempo, até o que você vê e o que você admira muda. A última estrofe, a quinta estrofe, é espelhada com a terceira estrofe, ou seja, elas são iguais, e termina com isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar também. Então a gente pode pegar o ritmo disso, né? Então isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar também, como se fosse um mantra, né? Quando a pessoa tá muito mal, ela fica repetindo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Ou seja, isso é passageiro, isso é passageiro. Então, tentando ganhar um tipo de força e se lembrando constantemente de que aquilo vai passar. Então, se a gente volta para o título do poema, que é tempo, tudo isso isso fica muito mais claro, já que o tempo é um negócio que passa. Então, tá. Então, o ideal quando você pega um poema é você analisar isso, falar isso, tentar explicar isso para outra pessoa. Você vai estar sozinho, né? Não vai ter, mas finge que você colocou uma câmera na sua frente e faz exatamente o que eu fiz. Aí depois de fazer esse primeiro passo, a gente vai para a parte de escrever essa análise temática, né? Do tema da poesia. Aí eu escrevi já isso e eu vou ler para vocês verem questão de lembrar de falar o que a gente precisa falar, né? Na análise de um poema. Falar sobre o lírico, falar sobre o significado do título, falar com quem o lírico tá falando, qual que é a mensagem dele, qual é o tema principal da poesia, qual é o ritmo do poema, e isso de uma forma em texto, né, e que tenha, né, coerência e coesão, ou seja, que todo o texto se converse. Lembrando de citar as estrofes. Então, sempre que você for fazer uma citação no seu poema, tem que ter aspas, tem que ter o número da estrofe que você está citando, ou do verso. Então, escrever utilizando todos esses recursos necessários para se fazer uma análise do poema. Eu vou ler agora, então, a análise que eu fiz. Eu vou deixar essa análise embaixo do vídeo ali no iClass, então vocês podem acompanhar ali embaixo e percebendo a forma como o texto todo foi construído. Então, gente, perceba primeiro que quando eu peço uma análise de poema, você tem que analisar o poema inteiro, ou seja, não dá para você fazer isso em 2, 3, 4, 5 linhas.
Não dá, porque se você vai falar do poema todo e o poema tem ali umas 10 linhas, 10 versos, no mínimo você vai precisar ali 10 versos, mas normalmente você vai ter que trazer muito mais significado para aquilo, vai ter que falar sobre os significados que você encontrou e explicar esses significados, ou seja, você vai precisar ali de no mínimo umas 15 linhas. Isso eu vou falando, escrevendo isso à mão, né? Porque se for digitado, isso pode até diminuir um pouco. Então tá, então vou ler a análise. Então, ó, o poema Tempo, ou seja, a gente já começa falando sobre qual é o nome do poema, e colocar o nome do poema entre aspas, como vocês estão lendo aí. Então, o poema Tempo, da cantora Sandy, então referenciar, né, colocar quem é o autor. É um poema que tem como tema principal a esperança. Então, eu já coloco pra mim aqui, gente, você pode escrever no final ou no início, não tem muito uma regra. Tem gente que gosta de falar no início, eu deixei o tema aqui pro início e coloquei o título lá no final, mas eu podia colocar os dois do início ou separar isso. Contanto que você fale sobre o tema e o título e todas as outras questões, a questão da ordem não interfere. Então tá, o poema Tempo, da cantora Sandy, é um poema que tem como tema principal a esperança. Ele utiliza um ritmo rápido para indicar a brevidade dos momentos da vida. Então, o poema também tá aqui, né? Vocês vão ver que normalmente a maioria do poema é uma palavra por verso. Isso faz com que a gente leia mais rápido. Então, invernos, mistérios, impérios, lembranças, cobranças, lembranças. Então, ele vai sendo muito mais rápido, ele é muito mais rápido esse ritmo, né? Então, ele utiliza um ritmo rápido para indicar a brevidade dos momentos da vida. Ele faz isso por meio de 6 estrofes. Então, você já coloca a estrutura desse poema aí. Tem 6 estrofes. O poema começa com o eu lírico pronunciando vários termos que fazem com que o leitor construa uma imagem na cabeça. Na primeira estrofe, 2 pontinhos, abre aspas, porque agora eu vou citar a primeira estrofe para dar o exemplo, porque eu falei, o eu lírico cita vários termos. Então, quando eu falo, eu preciso dar um exemplo do que eu falei. Então, logo depois, abaixo, eu já falo, na primeira estrofe, abro aspas e cito os termos rápidos e curtos que eu tinha falado. Quando a gente analisa as palavras invernos, cobranças e vinganças, a gente traz uma imagem para esse poema. O eu lírico carrega uma imagem na nossa cabeça. O inverno é relacionado constantemente a uma estação triste, rigorosa e muitas vezes desagradável. Já a palavra cobrança traz entre os muitos significados essa obrigação que é imposta a uma pessoa. E por último, a palavra vingança, que constrói essa imagem de uma pena ou um castigo necessário, sofrido ou infligido ao eu lírico. Ponto. Ou seja, nesses 3 versos ele constrói essa imagem de coisas negativas que ocorrem na vida de uma pessoa. Ponto. Já quando analisamos os outros 3 versos da estrofe, impérios, mistérios, lembranças, a palavra impérios é uma referência aos grandes governos que já existiram na Terra, como Babilônia, o Medo, Pérsia e o Império Prussiano. Ou seja, eu estou dando exemplos dos grandes impérios que existiram. Toda vez que você falar, dê exemplos do que você está falando. Aí, ou seja, todas as grandes forças políticas que eram referência no passado e hoje não existem mais. A palavra mistérios faz com que pensemos em tantas coisas que não sabíamos, mas que hoje em dia são verdades universais, como o sistema solar. Outro exemplo de verdades universais. E por último, a palavra lembranças, que traz essa ideia de coisas vividas e que hoje em dia são apenas recordações. Dessa forma, esses 3 versos trazem também para a primeira estrofe a ideia de passageiro. Então, concluo que a primeira estrofe é uma mensagem do eu lírico dizendo para o leitor que as coisas ruins vão passar. Então, o que eu fiz aqui? Eu juntei ali 3 versos que eu achei que tinham o mesmo significado e outros 3 versos que eu achei que carregavam ali o mesmo significado. E fui explicar o porquê para mim eles tinham esse significado. Então, por que para mim a palavra inverno e
vinganças e cobranças eram negativas e porque para mim impérios, mistérios, lembrança carregavam esse significado de palavras, esse significado de passageiro. Então você pode fazer isso, ou seja, eu poderia ter começado o texto falando, ó, a primeira estrofe é dividida em 2 significados, de brevidade e de coisas negativas. E daí explicar isso. Então, pelos 3 versos a gente vê a brevidade, pelos outros 3 versos a gente vê a negatividade. E dar exemplos disso, ok? Eu vou para a próxima estrofe, né? Porque até agora eu já falei apenas da primeira. E aí eu começo, mensagem esta, né? Mensagem esta, ou seja, referência ao que eu tinha dito na frase anterior, é reforçada pela segunda estrofe, assim como a dor que fere o peito, isso vai passar também. Ou seja, entre aspas novamente. A terceira e a quinta estrofe são espelhadas e nela o eu lírico traz uma junção de palavras positivas, então exemplos dessas palavras, entre aspas, alegria e calmaria, com palavras negativas, entre aspas, de volta, medo, desespero e falsidade, para reforçar a imagem da brevidade da vida. Ou seja, não apenas as coisas negativas são passageiras para o eu lírico, mas toda a nossa vida. Desse modo, devemos viver cada momento feliz intensamente, pois eles vão passar também. Na quarta estrofe, o eu lírico elenca palavras que falam sobre como as pessoas se veem e são vistas pelos outros, vaidade e coragem, são exemplos dessas palavras, de como as pessoas se veem e são vistas, e para mostrar como essas características pessoais também são passageiras, já que a vaidade é relacionado com algo que é ilusório e a coragem é uma característica ligada normalmente à juventude. Ponto. Já os versos saudades, verdades e milagres demonstram a brevidade do que as pessoas sentem, do que acreditam e do que veem. Todas essas estrofes ganham mais significado quando voltamos para o título do poema, que é tempo, que segundo o dicionário é a duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia do presente, passado e futuro, período contínuo no qual os eventos se sucedem. Então essa é uma análise. Ela é curtinha, mas veja, ela não é minúscula, 5 linhas. Ela é uma análise curta, mas é feita em forma de texto. Texto argumentativo. Então, toda vez que você elenca um argumento, você tem que explicar ou comprovar o seu argumento. Se eu tô falando que o texto traz imagens negativas, eu tenho que mostrar o que no texto traz imagens negativas. Se eu falo que o texto traz imagens positivas, eu tenho que elencar o que no texto está trazendo essas imagens. Basicamente isso. Eu não falei aqui das rimas porque eu não achei necessário ela para minha análise. Eu achei que ela contribuía à análise das rimas aqui na análise do conteúdo do poema. Mas caso a gente tenha um poema que precise, aí a gente cita alguma coisa. Então tá, essa foi a aula de hoje, espero que tenha ajudado e até a próxima.